Chamamos de diegese o mundo da história que está sendo contada, o ambiente autônomo da ficção. O efeito diegético será mais intenso quanto menos evidentes forem as marcas de enunciação do discurso. A diegese pode ser solapada, inversamente, todas as vezes que irrompem na expressão sinais de que se trata de um discurso construído. É assim que Flávia Cesarino Costa comenta a questão da diegese em um de seus textos sobre o primeiro cinema. Nesse sentido, o cinema enquanto uma arte que apreende as formas do mundo nunca excluiu de seu campo de visão e interesse a sua própria natureza, os seus próprios métodos de construção, nunca deixou de espelhar-se a si mesmo. Em se tratando de animação especificamente, não seria diferente. Podemos reparar desde algumas das primeiras animações o interesse em integrar a narrativa animada ao próprio ato de desenhar, de animar, de fazer nascer o movimento a partir daquilo que a priori é inanimado. Existe até uma vontade de trazer isso como algo curioso, inusitado. Como uma criança que se diverte com um brinquedo novo e quer mostrar aos outros, assim o primeiro cinema se auto-evidencia com frequência, para depois polir-se e cristalizar uma linguagem que esconde seus artifícios, ou seja, a linguagem clássica. No mesmo texto, Flávia Cesarino descreve a dinâmica dos procedimentos fílmicos nessas primeiras obras do cinema. Ela diz: para Tom Gunning, os primeiros filmes têm como assunto sua própria habilidade de mostrar qualquer coisa, de preferência, algo em movimento. O cinema de atrações tem a preocupação de surpreender, o que se quer é chocar o espectador, mostrar novidades. Nele, se desperta uma curiosidade, um suspense, cuja resolução final é uma surpresa ou um susto. Nesse sentido, a metalinguagem termina por configurar nessas primeiras animações um elemento altamente chamativo, inusitado, um instrumento da atração. O próprio ato de animar vira uma ferramenta cômica, que interage com aquilo que é animado, interfere no seu curso e o determina. Talvez a própria natureza da animação fosse um fator que propiciasse isso. Diferente das filmagens live action, cuja aparência e fluidez do movimento passam uma impressão de realidade, como se visto por uma janela, a animação é carregada de um teor supra-real, construído, ou seja, que não existe por si mesmo. O seu artesanato precisa ocorrer para ganhar uma dimensão vívida, o que a torna sutilmente imbricada no domínio do fantástico. Talvez a proximidade desse processo com a aparência final na qual ele resulta seja um dos motivos pelos quais a metalinguagem pôde ser empregada com tanta liberdade e explicitude por algumas das animações desse período, e continua fazendo até hoje. Assim, ela permite-nos vislumbrar a arte de animar, despertando um fascínio particular em nós espectadores, que subitamente adentramos o mundo e o modo de confecção daquela obra, reparando também na fronteira e nos limites que separam o seu universo ficcional do espaço de onde o observamos.